Beleza, galera? Espero que todos estejam bem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre dois assuntos aí, que é sobre o tempo. Eu abordei essa questão ali em um vídeo meu que eu lancei recentemente, que é Abrace a Masculinidade, Rejeite a Modernidade, que era falando basicamente sobre o capital erótico. E eu também quero falar sobre a existência de Deus. É um assunto meio... Não quero ir para o lado religioso. Eu sempre cito aqui coisas, né, sobre a Bíblia e etc., mas eu tento separar ao máximo o lado religioso. Nesse vídeo que eu abordei um pouquinho, falei um pouquinho sobre o capital erótico, eu vou deixar aí no card para você conferir e complementar isso daqui também depois. Eu falo um pouquinho sobre que o capital erótico da mulher em si é o corpo dela e o capital do homem é o tempo dele. Então, quando nós paramos para raciocinar, a mulher ela troca o capital erótico dela pelo dinheiro, né, que veio do tempo do homem. Então, olha que engraçado. A mulher troca o capital erótico dela pelo tempo do homem, que o tempo do homem é o capital erótico do homem. Quando nós observamos o relacionamento, como que ele funciona, você vai ver que é basicamente isso. É o homem doando o tempo dele para sustentar a família dele, a esposa dele, enquanto a mulher doa o corpo dela para o homem em troca do tempo dele, que é o capital do homem. Então, conforme você observa, você vai ver que quanto mais o homem dedica o capital dele à fonte de energia errada, ou seja, quanto mais o homem dá o tempo dele para a mulher com que ele está, geralmente mais ele vai empobrecer, mais ele vai perder poder de troca. Enquanto isso, para as colheres aí, é totalmente ao contrário. Quanto mais ela investe no capital dela, mais ela tem poder de troca. Isso nós vemos nos relacionamentos aí de uma forma muito fácil. Então, se você tem um relacionamento ou não, não quero entrar aqui nessa questão, fato é que quanto mais você investe, é aquela política do investimento. Quanto mais você investe, né, menos retorno você tem sobre o seu investimento, tá? Se você investir no local errado. Então, quando você para observar a era da internet, que muitas pessoas começaram a ganhar dinheiro na internet e você vai assistindo o conteúdo delas, você vai ver o quê? Para você investir o seu tempo de forma inteligente. E as pessoas que mais ganharam dinheiro na internet, qual foi o preceito delas? Como elas começaram? Elas começaram primeiro investindo o tempo delas de forma inteligente para elas gerarem lucro. Só que quando você investe o seu tempo de forma inteligente para gerar lucro, no final das contas, você tem um paradigma, porque todos temos 24 horas num dia. Então, o segredo acaba sendo você conseguir automatizar o processo ou gerar o quanto mais possível for dentro dessas mesmas 24 horas que todos têm. Então, quanto mais eu gero dentro de 24 horas, mais retorno financeiro eu vou ter, ok? Levando um pouquinho para o lado dos negócios aí. Querendo ou não, eu vou acabar abordando aqui os negócios também, né? Aí você vê, por exemplo, um vendedor de curso. Ele tem o curso dele, ele cria ali o público dele, então ele usou do tempo dele para criar aquele curso e vender para o máximo de pessoas possíveis do público dele, né? Que ele consegue ali dentro daquelas 24 horas que ele tem. Então, quando você olha para o lado financeiro e para o lado da bolha financeira que está se formando, o que nós vemos acontecendo? Que todos os gurus de internet, todas essas pessoas que ficaram muito ricas através da internet, elas ficaram ricas basicamente através do nada, porque a internet ela não é algo palpável que eu não posso tocar, mas é algo relativamente, eu vou colocar aqui como algo mentiroso, ilusório, tá? A internet ela basicamente ela infla o que não existe, é como se ela tentasse dar cara ao inexistente. E como ela dá cara ao que não existe, isso infla e uma hora estoura, tá? Por isso a bolha das fintechs, por isso você vê cada dia mais as empresas aí do ramo de fintechs e internet perdendo o valor de mercado. Aí quando você olha para o sistema, como que o sistema ele educa o cidadão e condiciona
o cidadão, como que o sistema faz esse processo? Ele não incentiva o cidadão a produzir, a tentar produzir mais dentro dessas 24 horas. Na verdade, o sistema induz o cidadão a produzir muito, mas ele não é recompensado pelo quanto ele produz, né? E essa é a forma como o empreendedor pensa. Eu quero ser recompensado por produção, eu quero ser produtivo, porque quanto mais produtivo eu for, mais eu ganho. Mas você vê o quê? Que não. Indiferente se você produz muito ou pouco, você vai continuar ganhando aquele mesmo salário mensal, tá? Por isso que nós vemos aí uma geração muito fraca, né? Muito acomodada, porque é uma geração que foi acostumada a não ganhar por resultado entregue, tá? Muito poucas áreas aí remuneram a pessoa, o trabalhador, por resultado entregue, por produtividade, pelo real valor que ele está gerando por aquela empresa. Então, quanto mais valor eu entrego dentro de um espaço de tempo, dentro dessas 24 horas, mais resultados eu tenho, tá? Basicamente, eu estou falando ainda do tempo, né? Do que eu faço com o meu tempo. Então, com quanto mais sabedoria eu invisto o meu tempo e eu penso sobre o tempo, maior resultado financeiro eu tenho, galera. Por isso é bom eu começar a me educar e condicionar a minha cabeça a tentar ganhar por resultado, por produtividade, por valor entregue, tá? E não simplesmente por uma carteira assinada, beleza? E sempre com isso na cabeça. O quanto mais do meu tempo, que é o meu capital, eu entrego para as pessoas, especificamente aqui no relacionamento, mais poder de compra eu perco, ok? A não ser que você seja aí um gogoboy ou alguém desse ramo aí, mas aí é outra história. Bom, eu espero que até aqui tenha ficado claro, né, essa mensagem que eu quero passar, de investir o tempo de forma inteligente. E se você está assistindo esse vídeo até agora, deixe o seu comentário, a sua dúvida, algo complementando o conteúdo, a sua curtida, beleza? Mas vamos lá, vamos para o segundo ponto que eu quero conversar com vocês, que é sobre a existência de Deus, tá? E vocês vão ver que ainda cabe aqui no mesmo assunto do tempo. Quando nós vamos falar um pouquinho aí sobre a existência de Deus, é comum nós vermos quem aborda o assunto e apelar para o lado fé, ok? Mas só que se eu converso com alguém que não tem fé, que não entende o que é fé, alguém que não liga muito pro lado espiritual, um ateu e etc. Não adianta eu querer apelar pro lado da fé, né? Não vai dar muito resultado. Mas no meu tempo de seminarista, de quando eu estudava em seminário e filosofia, se você não sabe, sim, eu já estudei, fui estudante de filosofia, seminarista, teologia, tá? E voltando ao assunto aqui, não adianta eu apelar para esse lado, pro lado religioso, para quem não acredita. Então, se eu for olhar para o lado da ciência e do tempo, como que o homem forma as ideias dele? O homem ele forma a ideia dele, os pensamentos dele através de experiências que ele adquiriu através do tempo. Então, o homem ele precisa do tempo para adquirir experiências, formar opiniões. Ele precisa de experiência. Então, quanto mais experiência eu vou adquirindo no decorrer da minha vida, no tempo que eu vou vivendo, mais opiniões eu tenho, mais experiência de vida eu tenho, ok? E só que se eu for retroceder a minha vida o máximo possível, lá no se você acredita em Big Bang, né? Lá no Big Bang, lá quando os chimpanzés e os macacos começaram a evoluir para o ser humano, se eu ir bem mais para trás, lá no ponto que aquele átomo realmente explodiu, a minha mente, galera, ela não vai conseguir conceber ou ter informações antes do tempo, tá? Então, se você traçar uma linha cronológica do ponto A até o ponto B, ok? O ponto A é toda a existência antes do Big Bang, tá? Porque já existia algo antes do Big Bang, né? Só que a minha mente ela não consegue conceber o que existia antes do tempo, tá? Porque a minha mente ela só consegue pensar dentro da caixa do tempo, dentro da caixa da existência. Ela não consegue conceber ideias fora
do tempo e que ela foi criada. Então, se eu tenho essa concepção e essa ideia de que, já que Deus, né, ele é uma energia, tá? Você pode acreditar que ele é uma energia, que ele é um ser, um espírito, o que você quiser. Mas já que ele é um Deus, é essa energia que existe antes do ser humano, ele que criou o ser humano, por que que eu não conseguia, eu não consigo, eu não posso especificamente provar a existência disso, dessa energia, desse poder? Porque ele existe antes do tempo, né? A minha mente, ela não consegue conceber essa informação, ela não consegue explicar essa informação. Porque eu só consigo ter ideias, formar opiniões a partir do momento em que o tempo é criado, ok? Então, quando eu uso a palavra, quando eu olho para o céu, né? Eu estou olhando para o céu, para o nada, eu estou olhando para algo que a minha mente, ela não consegue trazer informações daquilo ali. Na verdade, o nada, ele é alguma coisa, né? O nada é alguma coisa. A minha mente, ela só não consegue explicar, porque ela não teve experiências ali dentro daquele ponto, né, que eu coloquei como um ponto A. Então, galera, é basicamente isso que eu quero conversar com vocês. É algo que eu pensava muito no tempo aí que eu estudava teologia, em uma forma não espiritualizada ali de falar sobre Deus, sobre se Deus existe ou não. Eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos captar a ideia básica do tempo em todas as áreas da vida, que esse é o principal ponto que eu quero passar para vocês. Se vocês estão assistindo o conteúdo até aqui, deixa já o comentário aí, o like, alguma pergunta, algum complemento ao conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.